é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Vamos deixar essa paz raizar todo mundo. Vamos deixar a pureza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções.
Pessoal, boa noite a todos. Eu espero que o som e a imagem esteja bem para vocês, tá? Eu sei que o Jones mandou para mim agora uma mensagem no WhatsApp, Jones, mas apareceu e sumiu, ok? Se você quiser mandar uma outra mensagem aí, eu dou uma olhada, para que daqui a pouco a gente comece o nosso trabalho, ok? Se alguém quiser mandar uma mensagem confirmando se está tudo ok, aí no som e na imagem. Pessoal, boa noite a todos. Para mim é uma grande alegria poder fazer esse trabalho, mais uma vez online, não é? Junto com o pessoal do Centro Espírita Allan Kardec de Tubarão, que a gente sabe que essa dificuldade que nós temos da pandemia nos afastou, mas também criou várias possibilidades de trabalho online e que a gente consegue atingir também um número maior, muitas vezes, porque as palestras ficam gravadas no Face, né? Então essa ferramenta para a gente também foi de grande utilidade nesse momento de pandemia, tá? Então, para a gente dar início ao nosso trabalho, eu vou fazer a prece do Pai Nosso, para que a gente possa se harmonizar e a gente poder também estudar juntos a palestra da noite. Então, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e nos livrais de todos os males. Que assim seja. Pessoal, o tema que eu escolhi hoje à noite para o nosso estudo, ela está no capítulo 28º das Preces Espíritas. A gente vai falar sobre um trecho da oração do Pai Nosso, quando Jesus faz, o pão nosso de cada dia, que Deus nos dê esse pão. Então eu coloquei como título Jesus e o pão nosso de cada dia, para que a gente possa ter essa percepção do que os Espíritos entendem sobre essa passagem na oração e uma ideia da representação de Jesus em nossas vidas. Mas talvez uma grande dificuldade que as pessoas têm de estudar e entender a doutrina espírita é que muitas vezes os simpatizantes, aqueles que não estão em grupos de estudo, muitas vezes não pega a base espírita. Então eu tendo uma base espírita de entendimento, faz com que eu analise e possa depois vivenciar as questões da vida de uma forma mais equilibrada. Então agora eu vou passar 2 pontos básicos da doutrina que nós encontramos no livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, dito pelo Kardec, e também uma passagem que está no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente construir essa base. Olha o que o Kardec diz nessa obra Espiritismo na sua expressão mais simples. A vida corporal é transitória e passageira, não é? É um instante na eternidade, certo? Então, qual é a primeira base da doutrina? Que essa vida aqui ela é rápida e passageira. Nós reencarnamos e a qualquer momento nós podemos desencarnar, certo? Então, o apego a essa vida material tortura a alma. Quando a gente se aprofunda nos estudos espíritas, nós sabemos que o materialismo destrói a vida do ser humano, não é? Nós temos como vício principal o egoísmo, o orgulho, e as outras más imperfeições que nós temos, mas o materialismo tortura a nossa alma. Então muitos admitem que não é materialista, porque muitos se prendem ao materialismo às coisas materiais. Materialismo na visão espírita é acreditar que a vida é na Terra. Então eu nasci, a vida é aqui. Então todos os meus desejos, todos os meus sonhos, tudo que eu planejo para a minha vida é aqui na Terra. Só que a qualquer momento nós podemos sair daqui. Então uma base é: a vida é rápida e passageira, essa vida corporal é um instante na eternidade. Eu,
ou qualquer pessoa que esteja à minha volta neste planeta pode sair daqui rapidamente pelo desencarne. E aí nós encontramos também, no capítulo 6, Jugo Leve, para construir essa base, olha o que os Espíritos nos dizem. Encontramos que todos os sofrimentos, né, em todos os sofrimentos, nós só encontramos consolação se nós acreditarmos na bondade e na justiça de Deus, ensinada por Jesus, e na vida futura. Certo? Aquele que não acredita que a vida continua, ou que nos seus sofrimentos e nas suas dificuldades ignora a bondade e a justiça de Deus, muitos dizem, Deus me abandonou, nada vai consolar. E o peso cai muito grande na sua vida, que muitos desistem de viver. Não é? Então o suicídio, não é? Que é muitas vezes diante dessas dificuldades da vida, que a pessoa não suporta, desistem. Por isso que os Espíritos colocam claro nesse capítulo, todos os sofrimentos, todos. E aí cada um vai imaginar o sofrimento que um ser humano possa passar. Então quando essa pessoa está em desespero, os Espíritos dizem, acreditando na bondade e na justiça de Deus, ensinada por Jesus, então diante dos nossos sofrimentos, nós temos que estar próximo desse ensinamento. Então quando a gente vê pessoas em desespero, em sofrimento, longe do Evangelho, é muito pior a situação. Se nós que estamos diante da doutrina espírita, com o ensinamento dos Espíritos, com o ensinamento de Jesus, temos as nossas dificuldades e balançamos muitas vezes, imagine quem não tem nenhuma base do entendimento dos ensinos de Jesus. E aí ele diz, aquele também que não acredita na vida futura. Então existe uma vida após esse desencarne. Então isso tem que ser básico na mente de uma pessoa que está entrando em contato com a doutrina espírita, porque quando o seu sofrimento estiver diante da sua vida, ela tem que ter em mente, Deus é bom, Deus é justo, a vida continua. E a vida ela é rápida e passageira, que eu não me desespere. Então a doutrina espírita nunca vai impedir, não é, o sofrimento, porque o sofrimento é necessário para que a gente possa despertar os reais valores, que é o crescimento da alma. Então essa dor, esse sofrimento que a humanidade passa, é justamente para buscar esse caminho, certo? Então mais uma vez lembrando, nós que estamos dentro da doutrina espírita, temos essa base sólida. Só que os Espíritos nos enviaram, não é, Jesus, certo? Então a doutrina diz o seguinte, não é, que Jesus é um modelo e guia enviado por Deus e pela espiritualidade superior. Então Jesus veio para ser o governador deste planeta, mas eles nos dizem que representa a perfeição moral que a humanidade possa aspirar. Então Jesus é esse modelo. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, nós não podemos cair na ilusão de ter espíritos encarnados como exemplo de modelo e guia. Nem o Chico, nem o Kardec, nem o Bezerra. O guia e modelo para nós seguirmos é Jesus Cristo. Esses expoentes da doutrina, eles trouxeram para a gente todo esse conhecimento, toda essa bagagem moral, mas também são espíritos ainda com muitas imperfeições, certo? Se esses espíritos expoentes da doutrina não podem nos servir como guia e modelo, nós podemos buscar neles exemplos de transformação, exemplos de esforço, mas eles deixam bem claro, para nós, encarnados, podemos aspirar à perfeição de Jesus. Ele é o guia e modelo, certo? Então nós devemos todo respeito ao Chico, ao Kardec, ao Divaldo, a todos os trabalhadores do movimento espírita, mas nunca nós podemos esquecer que o modelo é Jesus. Porque muitas vezes, esses nomes que eu falei são nomes fortes da doutrina, mas muitas vezes nós nos apegamos a trabalhadores, né? Diz assim, olha, o Gelson é trabalhador, outra pessoa é trabalhador, aí a gente tem como exemplo.
Só que somos falhos, somos imperfeitos. E muitas vezes nós desistimos de um movimento espírita, de um trabalho no bem, porque nós colocamos como modelo pessoas imperfeitas. Muitas vezes o nosso pai, a nossa mãe. Então, basicamente, eles deixam claro para a gente que o guia e modelo que nós devemos seguir é Jesus. Por isso que é o caminho, a verdade e a vida. Não quer dizer que nós não vamos buscar experiências com esses espíritos que têm um processo evolutivo maior do que o nosso. Ok? Construindo essa base de entendimento. Continua dizendo para a gente. No capítulo da paciência, nós já aprendemos, né, que Jesus é o guia e modelo. No capítulo da paciência, no Evangelho segundo o Espiritismo, olha a mensagem que eles trazem para a gente. Muitos de nós, em sofrimento, em dificuldade, recorremos a Jesus, pedimos auxílio. Né? Então, as pessoas estão em dificuldade, têm Jesus como guia e modelo, fazem as suas preces. E aí, o que é que os Espíritos dizem para a gente? Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Então, quando a gente estiver em sofrimento e a gente estiver em dificuldade, Jesus é o modelo. Mais uma vez lembrando, se eu estiver em sofrimento e não estiver estudando, me aperfeiçoando nos ensinamentos de Jesus, as dificuldades são maiores. Por isso que as pessoas que entram em depressão, elas estão numa escuridão. As pessoas que estão em obsessão, elas estão numa escuridão. As terapias, os psicólogos, os psiquiatras, a ciência possibilitou que a gente tivesse contato com esses profissionais para ampliar a nossa visão, né? Estão ali para nos ajudar. Mas, mesmo que eu esteja doente, no médico, no psicólogo, há uma necessidade de buscar Jesus. Aí eles nos dizem, Jesus sofreu mais do que qualquer um de vós e nada tinha que se acusar, enquanto tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sedes, pois, paciente, sedes cristão, esta palavra resume tudo. Então, diante da minha dificuldade, diante do meu sofrimento, a minha inteligência, o meu raciocínio, a minha razão tem que chegar a uma conclusão. Jesus sofreu mais do que qualquer um de nós. Então, se Jesus sofreu, por que eu não iria sofrer? O que é que isso quer dizer para a gente? Que uma das maiores dificuldades do ser humano na Terra é lidar com o vitimismo. Como nós somos orgulhosos e nós somos egoístas em maior parte, o nosso espírito não aceita as dificuldades. E aí acusa o mundo e acusa as pessoas pela sua má sorte, pelas suas dificuldades. Certo? Então, o conhecimento racional adquirido pela inteligência dos estudos espíritas vai fazer com que, diante da minha dificuldade, eu evite a emoção tomar conta. Porque existe essa luta, emoção e razão. Então, quando você está em sofrimento e a sua emoção toma conta, é mais fácil você se desesperar. Quando você começa a compreender as dificuldades e os sofrimentos que você está passando, a dificuldade ela continua existindo, mas você começa a se sentir mais forte diante dela. E nessa mensagem que está no capítulo da paciência, não é? Eles deixam bem claro para a gente, não é? Se Jesus sofreu mais do que qualquer um de vós, por que você não vai sofrer? Aí eles acrescentam, para expiar o vosso passado e vos fortalecer para o vosso futuro. Isso quer dizer, as dificuldades e os sofrimentos que nós estamos enfrentando, e cada um sabe o que está enfrentando na sua vida, tem relação com os nossos erros do passado. Então, as pessoas que nos perturbam a vida e as situações da vida que nos perturbam são instrumentos necessários para que eu possa expurgar os meus erros passados. Esse é um ponto. E ele também diz que era para nos fortalecer. Então, as experiências, as dificuldades que nós vamos enfrentando nas nossas vidas também estão nos fortalecendo. Certo?
Deus é bom e Deus é justo, a vida é rápida e passageira, é um instante na eternidade. Mais uma vez, sofrendo, pense em Jesus, sofreu mais do que qualquer um de vós. Estais sofrendo, porque também tens que restituir a lei, também estais vos fortalecendo. Isso tem que ser realmente como uma sala de aula. Eu tenho que estar estudando, por isso que é uma filosofia, por isso que é uma ciência. Por isso que diante dos nossos sofrimentos, precisamos primeiro nos tratar. Né? Muitas vezes a gente orienta um grupo de estudo para uma pessoa, mas ela ainda não está preparada para estudar. Ah, você tem que entrar no grupo, você tem que estudar. Não, vamos fazer um tratamento, vamos fazer um evangelho no lar, vamos tomar os nossos passes, vamos tomar nossas águas criticadas, vamos assistir nossas palestras, para que essa pessoa possa se harmonizar. Mas todos nós temos que ter a consciência que é o estudo, é o conhecimento que vai nos libertar. Ele diz para a gente ainda, Deus fez do trabalho uma obrigação, não é? Que leva o homem a exercitar sua inteligência. Então, trabalhar é obrigação para o espírito encarnado, nada de férias, certo? Por quê? Leva o homem a exercitar sua inteligência. Então, pessoal, paciência você conquista não pela emoção, você conquista pela inteligência, pela razão. Quanto mais eu compreender a vida, mais paciência eu vou ter. Por isso que ele diz, sedes pacientes, sedes cristão. Não é? Então a minha inteligência, através do estudo, através do trabalho, vai exercitar a minha paciência. Na procura dos meios de prover as necessidades e atender o bem-estar. Sem o trabalho, o homem permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Certo? Então a gente tem que ver também que eu preciso estar em movimento, eu preciso estar trabalhando, me exercitando para que eu possa aspirar à evolução. Então o que é que a depressão faz? O que é que a obsessão faz? Paralisa. Então quando nós pegamos uma pessoa depressiva com pensamentos suicidas, ela vai paralisando. Então é muito importante para todos nós perceber esses ensinamentos, porque ele está nos acordando, está nos despertando para perceber o nosso caminhar na Terra. A vida é rápida e passageira, só que muitos vão se paralisando, vão perdendo gosto pela vida, vão perdendo gosto pelo trabalho, vão cansando. Isso que ele quer dizer, a nossa inteligência não está sendo trabalhada. Então não tem idade. Não tem idade para a gente estar trabalhando. A gente não pode só se prender ao trabalho profissional. A gente tem que estar atuante na vida. Então, quanto mais eu estiver percebendo que eu estou paralisando a minha vida, mais perto eu estou de um processo obsessivo, de um processo depressivo. Então, mais uma vez ele diz, o trabalho é uma obrigação. Sem trabalho, o homem permaneceria estacionário. Estacionado, água parada, mágoa, água podre, dor, sofrimento, não é? Depressão, obsessão. Então, muita atenção nesse ponto. Ele diz, antes de nos lamentarmos de nossa sorte, perguntemos se ela é a nossa própria obra. Então, tem muitos de nós, não é? Questionando a vida, dizendo que não tem sorte, que as coisas não estão acontecendo do seu jeito. Só que eles estão pedindo para a gente, analise. No Evangelho eles dizem, remonte a sua consciência. Veja se você não é o próprio causador do seu sofrimento. Não é? A nossa forma de agir, os nossos vícios, a vontade que nós temos de ser assim e assim seremos sempre. Nós não aceitamos a nossa mudança, nós não aceitamos as provas em nossas vidas. Então ele diz, antes de nos lamentarmos, porque ele já sabe, né, que a gente vai gritar. Meu Deus, olha a minha vida, olha o que está acontecendo comigo, olha a minha situação financeira, olha o meu relacionamento, olha os meus filhos. A gente está se lamentando. Só que eles alertam, não é? Perguntemos se ela não é a própria obra. A cada desgraça que nos atinja, verifiquemos se não poderíamos tê-las evitado.
O que ele está querendo dizer com isso? Não é? Porque muitas vezes nós caímos no vitimismo, tentamos mascarar para os nossos amigos, para os nossos parentes, para a sociedade, que nós não temos responsabilidade com aquilo. Mas nós sabemos que a nossa consciência é ligada a Deus, o nosso anjo protetor sabe, os espíritos protetores sabem, e até os obsessores sabem do que nós estamos pensando. Então não adianta mascarar para a espiritualidade, muito menos para Deus. Então verifiquemos se não poderíamos tê-las evitado. Repitamos a nós mesmos que Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro e que nos depende aplicá-la. Não é? Então, mais uma vez, ele reforça isso para a gente. Que nós vamos cair no atoleiro, muitas vezes, pelo nosso processo evolutivo, pelas nossas imperfeições, pelas nossas dificuldades. Não é? Só que nesse vitimismo a gente não sai. Então, ele diz que nos depende aplicá-la, porque Deus nos deu a inteligência. Então, mais uma vez, reforça o entendimento e o pensamento do Kardec. A doutrina espírita é uma fé raciocinada. Raciocinar, você precisa usar a razão. Você só usa a razão com qualidade se você usa a sua inteligência. Então, é mais uma vez um chamado para todos nós. Precisamos estudar a doutrina espírita para que nós possamos praticar o desenvolvimento da nossa inteligência. O espírita não pode ser mais aquele apenas que dobra o seu joelho e pede a Deus que a sua vida melhore, ou que vai em algum determinado local fazer promessa. Nós respeitamos todas as pessoas que seguem essa linha ainda, mas se nós estamos próximos do entendimento espírita, está muito claro para a gente. A gente só vai sair do nosso atoleiro pela nossa inteligência, porque Deus nos deu. Só que a gente não está sozinho. Não é? Nós temos uma doutrina, nós temos um trabalho a desenvolver, nós temos companheiros espirituais, nós temos companheiros encarnados, mas precisamos vencer a nós mesmos. Certo? Então isso que é difícil para uma pessoa que não tem a doutrina espírita, porque os espíritos colocam em nossas mãos a responsabilidade. Não é? Você quer desenvolver, você quer produzir, você quer ganhar, você quer ter bons relacionamentos, mas só está levando pancada e está atolado, meu filho, é você que tem que se levantar e me seguir. Não é? Porque muitas mães dizem, mas meu Deus, por que o meu filho cometeu suicídio? Por que o meu filho fez isso, fez aquilo? Livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Então essas desculpas naturais no processo evolutivo faz parte, mas a partir do momento que a gente vai amadurecendo na doutrina, essas desculpas não fazem mais sentido, não é? É responsabilidade nossa. Tá doendo, tá sangrando. O Emmanuel pelo Chico diz muito isso, não é? Com os pés sangrando, com as mãos desfalecentes, com suor, com sangue, cansado, caminhas. Então, quando eu vou alimentando esse entendimento dentro de mim, eu vou me fortalecendo. Depende de mim. Mas eu também tenho que compreender que ninguém sai sozinho de uma obsessão e ninguém sai sozinho de uma depressão. Precisa de apoio, mas tudo começa dentro de mim. Então, eu preciso alimentar no outro essa necessidade de compreensão e desenvolvimento da sua inteligência e do seu amor, mas eu também tenho que estar atento na minha própria vida, porque eu também posso cair. Não é porque eu conheço a doutrina espírita, não é porque eu sou trabalhador, não é porque eu tenho vários trabalhos sociais que eu não vou cair. Muito pelo contrário. Muitas vezes nós somos mais perseguidos do que aqueles que não fazem nada. Porque a partir do momento que nós nos dedicamos ao trabalho no bem, nós estamos saindo no nosso conforto para desenvolver a nossa inteligência através dos nossos trabalhos para o consumo da matéria, mas também para o consumo da nossa alma, nós ganhamos inimigos. Então nós precisamos estar muito maduros, muito atentos nesse processo. Tá? Os Espíritos continuam ainda dizendo para a gente, né? Alguns trechos já é dessa orientação do capítulo 28º, mas aí agora a gente vai ali onde ele diz, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Está lá no capítulo 28º, quando Kardec separa cada passagem da oração do Pai Nosso e vai explicando. Então, Pai Nosso que estás nos céus, ele explica. Perdoai as nossas ofensas, eles explicam a opinião espírita sobre aquela passagem. E essa passagem está lá, o pão nosso de cada dia. Ele diz o seguinte, né, que é um pedido para Deus.
Dai-nos os alimentos necessários para a manutenção das forças físicas e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, pela fé raciocinada, eu tenho que estar consciente que eu preciso estar alimentando o meu esforço para o meu bem físico e dos meus familiares, mas eu também tenho que estar trabalhando para o desenvolvimento da minha alma. Então isso é fácil para a gente analisar as pessoas que vão cair no processo obsessivo e no processo, né, da obsessão. Pessoas que estão focadas na terra, lutando pelo seu trabalho, né, pelo seu ganha-pão, seja pessoas de um poder intelectual pequeno ou muito alto, mas estão ali simplesmente vinculados ao seu ganha-pão material, longe do trabalho e do desenvolvimento espiritual. Então, para nós espíritas é muito claro, não é? Eu que estou dentro da doutrina espírita e tenho o meu trabalho profissional, eu estou seguindo o que os espíritos estão nos orientando. Né? Dai-nos o alimento necessário ao corpo físico, mas também nos dai o alimento espiritual. Mas depende de mim ir buscar. Então, as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, as casas espíritas, aonde tem o ensinamento do Cristo, são portas abertas, né? Ou respeitando outras religiões também que não são cristãs, mas são portas abertas para as pessoas desenvolverem a sua alma. Lembrando, quem está desenvolvendo a sua alma corre o risco de cair, imagine quem não está. Não é? Então isso é fácil para a gente que é trabalhador. Você está no atendimento fraterno, você pergunta para a pessoa como está o seu trabalho. Ah, estou com dificuldades, sofrimentos. E o seu lado religioso, o seu lado espiritual? Ah, eu não tenho nada. Já está ali claro que está muito pior a situação dela. Aí ele diz, ou seja, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Certo? Olha aí. Então, quando nós estamos nos nossos sofrimentos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo vai trabalhar muito forte dentro da gente. E muitas vezes nós estamos reclamando pelo supérfluo. E os Espíritos estão deixando claro para a gente. Ninguém tem esse direito. Por isso que Kardec vai explicar para a gente um pouco sobre a felicidade. Ele diz o seguinte, a felicidade material na Terra é você ter o seu necessário. Quanto mais você quiser ter e não conseguir, há uma chance de você se desesperar. Quanto mais você tiver e perder, mais você vai se desesperar. Então, trabalhe pelo seu necessário. Trabalhe pelo seu necessário. Você pode ter o supérfluo, mas trabalhe pelo seu necessário. Agora, se você não tem o supérfluo e perde o supérfluo, você pode entrar em desespero. Certo? Aí ele diz também, se estivermos impossibilitados de trabalhar, que confiemos na vossa divina providência. Não é? Então, muitas vezes, nós vamos ver muitos irmãos sem condições de trabalhar. Não é? E aí, a gente tem que entender que é pelo amor ou pela dor que a gente evolui. Então, nós que temos condições de trabalhar, muitas vezes nós vamos ter que auxiliar aqueles. E aqueles que não têm condições de trabalhar, muitas vezes vão ter que vencer o seu orgulho e pedir ajuda, se colocar à disposição. Não é? Muitas vezes nós perdemos as nossas condições financeiras. Né? Muitas vezes nessa pandemia, tem muitas pessoas passando por essas provações. Tinha um poder aquisitivo, perderam esse poder aquisitivo. Vai ter que trabalhar o orgulho. Só que aqui eles já deixam bem claro, se estivermos impossibilitados de trabalhar, que confiemos na força divina. Então, mais uma vez, se eu estou em sofrimento e não estou trabalhando esse conhecimento da força divina, a chance é de me desesperar, certo? Porque o desespero hoje em dia, pessoal, está levando à depressão e esse alto índice de suicídio. Então, a doutrina espírita é uma ciência, é uma psicologia, estudamos a alma. Então, nós precisamos absorver esses ensinos e esses tratamentos. Não é? Eles continuam dizendo para a gente, se estiver, olha o que ele diz para a gente aqui, se estiver nos vossos desígnios, quer dizer, no seu caminho dessa vida rápida e ligeira aqui na Terra, provar-nos com as mais duras privações, não obstante aos nossos esforços. Isso quer dizer, você fez tudo que você podia na sua vida, mas só levou pancada, não tem dinheiro, não tem situação,
é difícil, são duras privações. Olha o que eles dizem. Aceitando como justa expiação. Resignar, aceitar. Não é? Então, o vitimismo passa longe da doutrina. Não é? Aceita que dói menos. Jesus já falou, bem-aventurados os aflitos, né, que serão consolados. Aí os Espíritos vêm e nos dizem, né? Mas como alguém se sentir consolado se não sabe por que sofre? Né? Então, o nosso grande objetivo é entender as causas desse sofrimento para que a gente possa suportar. Aí ele diz, aceitando como justa expiação das faltas que tivemos podido cometer nesta vida ou numa vida anterior. Não é? Então, lei de causa e efeito. Não é? Se você quer saber onde você errou, veja onde você sofre. Então, os sofrimentos são necessários. Não é? Então, ele diz, vamos aceitar, porque pode ter sido por cometer erros nessa vida ou em outra. Porque sabemos que sois justo e que não há penas imerecidas, pois jamais castigais sem causa. Então, está lá bem claro pelo Kardec. Castigo de Deus. Ah, mas não pode dizer castigo de Deus na doutrina. Está na obra. A gente pode amenizar, né? Mas está na obra. Deus é justo. Ninguém vai passar pelo sofrimento se não tiver uma causa justa. Ah, Jéssica, mas ele perdeu 2 filhos, está sofrendo. Está lá no capítulo. A dor é uma bênção. Só que nós não compreendemos. Nós não entendemos. E aí vem o desespero. Então, mais uma vez, deixa bem claro. Se eu tiver privado de qualquer situação que eu aceite como pagamento, como ajuste, como prova necessária para me tornar uma pessoa melhor. Né? Como eles dizem, é uma cirurgia dolorosa que cura um paciente. Então, essas necessidades, essas privações são as nossas necessidades que nós temos. Não podemos reclamar. Por mais que dê a vontade, por mais que a gente grite, por mais que a gente chore, a nossa consciência tem que nos dizer, está tudo certo. Então, por mais que a gente esteja vendo muitos sofrimentos, dores, perdas de entes queridos, já foi dito na palestra e está no Evangelho. Todos os sofrimentos só terão consolação se eu acreditar que Deus é bom, Deus é justo e que a vida continua. Se eu não tiver esse entendimento, muitas vezes eu vou querer até tirar a minha própria vida por não suportar essas dores. Já encaminhando para o encerramento, não é? Nosso reloginho está aqui, são 8h32, temos mais um pouco de tempo, mas já encaminhando. Ele diz o seguinte, olha o que os Espíritos dizem nessa orientação lá do Pai Nosso, nesse trecho, dá-nos o pão nosso de cada dia. Olha, ele diz, preservar-nos, Senhor, de conceber a inveja contra os que possuem aquilo que não temos. Suporta, não olha para o lado, porque a gente é muito imaturo, a gente vai olhar para o lado e vai sentir inveja. Então ele diz, preservar-nos, a gente está pedindo, pelo amor de Deus, preserva porque isso pode vir. De conceber a inveja contra os que possuem aquilo que não temos, ou mesmo contra os que dispõem do supérfluo, quando nos falta o necessário. Então a gente vai ver muita gente esbanjando, não é, o supérfluo. Estamos vendo aí na TV pessoas ricas, né, no meio da pandemia, esbanjando dinheiro, esbanjando. Então ele está dizendo para a gente, olha, não inveja. Não inveja os que têm o necessário que você não tem, nem os supérfluos. Então a gente tem que ficar na nossa. Esse é o objetivo. Isso a gente tem que ir pela razão. Porque pela emoção, às vezes a gente tem raiva. Né? O cara tem tudo, a gente aqui... aquela pessoa tem tudo, essa família passando fome. Tá tudo justo. A gente tem que ajudar. A gente só pode cuidar de nós. Dos outros a gente só pode contribuir. Mas cuidar mesmo na transformação, só de nós. Aí ele diz... Perdoai-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo que ensinastes. Então Jesus ensinou para todo mundo. Se eles esquecem, ou se nem quiseram aprender. Afastar ainda de nós o espírito da ideia de negar a vossa justiça ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que abate às vezes o homem de bem. Pessoal, isso é muito claro na política. Isso é muito claro nas questões sociais. Nós temos o direito de lutar pelos bens materiais. Nós temos o direito de ter posições políticas. Temos o direito.
Kardec já disse, quando o Espiritismo estiver em todas as instituições, o mundo será melhor. Mas não é o Espiritismo doutrina espírita, mas esse entendimento espiritualizado. Mas olha o que ele diz. Afastais ainda do nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça. Mais uma vez o vitimismo. Não é? Ah, mas tem um traficante, tem um corrupto, tem isso, eles estão mamando em dinheiro, estão vivendo, e a gente aqui no sofrimento. Pessoal, se eu estudo a doutrina espírita, eu tenho que me corrigir. Eu não posso estar alimentando esse sentimento dentro de mim. É feio. Né? É feio para o espírita estar atacando, dizendo que Deus não é justo. Não pode. Pergunta número 1 do livro do Espírito, que é Deus, bondade e justiça. Essa é a nossa base. Por mais que a gente seja provocado por essa realidade que nós vivemos, temos que estar em paz. Então ele diz, afastai do nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que abate às vezes o homem de bem. Tem nada de injusto. Tá tudo certo. A gente é que não entende, a gente é que não aprofunda, a gente que não vai buscar o estudo. Ah, essa aula que falava da bondade e da justiça de Deus, eu faltei na casa espírita. Aí daqui a pouco eu estou falando com os amigos na roda espírita ou numa roda de amigos que Deus é injusto. Aí vem um amigo um pouco mais estudioso, vai dizer, amigo, vem aqui, esse não é o entendimento espírita. Você pode se dizer espírita, mas você não está falando o que os espíritos estão nos dizendo. Por isso que Kardec separa no Evangelho os verdadeiros espíritas e os espíritas imperfeitos. Aqueles que ainda estão ali na casa espírita, não é? Mas ainda não estão aprofundando. Ele diz que para o espírita faz vibrar o espírito, a alma, quando ele compreende. Então, quando a gente começa a compreender, desperta essa consciência, pessoal, a gente vai passar por dor, a gente vai passar por sofrimento, mas nós estamos fortes para nos segurar, como também para contribuir. Pois já sabemos, graças às novas luzes, olha lá, está no Evangelho, 1800 e vai um tempão para trás. Pois já sabemos, graças às novas luzes, que ainda nos destes que a vossa justiça sempre se cumpre, e não faz exceção de ninguém, que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera como a sua existência corporal, acarretando-lhe terríveis reveses, enquanto será a eterna felicidade daquele que sofre com resignação. Pessoal, não adianta brigar. Não adianta brigar. Você vai procurar um advogado, vai entrar na justiça, vai buscar os seus direitos, você vota nesse, você vota naquele. Mas ele já disse bem claro. Aqueles que estão conquistando as coisas pelo mal vão sofrer bastante. Entendeu? Essa felicidade, essa riqueza, esse poder é efêmero. Voa, a vida é rápida e passageira. E depois que passa, vem a verdadeira realidade. Né? Muita gente coloca na internet, né, o túmulo. Ah, aqui se encerra a vida do rico e do pobre. Por engano aquilo, pessoal. Por engano, não se acaba ali no túmulo. Nós não somos iguais depois que desencarnamos. Não somos. Está bem claro. Ah, mas o cara era poderoso, ricão, agora ele é igual a mim. Não, não é igual, ele é pior. Se ele não soube aproveitar o dinheiro e as bênçãos que ele teve material para se ajudar e ajudar a humanidade. Ele vai estar pior do que nós. Então ele diz, não é? E não faz exceção de ninguém essa lei, que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera, passa rápido, como a sua existência corporal, acarretando-lhe terríveis reveses. Então, se a pessoa tem uma situação financeira equilibrada ou tem muito dinheiro e não ajuda, não auxilia, vai sofrer bastante. Então a gente precisa jogar pedra. A gente não precisa se vingar das pessoas. Eles já estão condenados, como nós estamos também, através dos nossos erros. Agora ele diz, enquanto será eterna a felicidade daquele que sofrer com resignação. Então, sofrer você vai. Então, aquele que não quer sofrer, pessoal, está se iludindo na Terra. Sofrer nós vamos. A diferença é os que sofrem com resignação e aqueles que sofrem sem resignação. E aí, sofrer sem resignação, usando a emoção, o desespero vem. Por isso que a gente está vendo muita depressão e muito suicídio. Só que ninguém morre, só desencarna. Né? A morte é uma lei, todo mundo vai. Agora, a forma que vai, que é pelo suicídio, o espírito se compromete mais. Então,
Então nós temos que aliviar a nossa alma. E como é que a gente alivia a nossa alma? Como é que a gente se espiritualiza na doutrina espírita? Só pelo conhecimento, só pelo debate, só pelo estudo, só pela provocação. Eu estou fazendo o que aqui? Vou ler um pouco, vou escutar uma palestra, porque o entendimento vai nos libertando. E aí nós encerramos dizendo o seguinte, que é a mensagem que encerra, ele diz: não podendo amar a Deus sem praticar caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nestes ensinamentos. Moral: fora da caridade não há salvação. Isso quer dizer o seguinte: quem está em sofrimento, depressivo, obsessivo, diante das suas dores, está numa escravidão. Então ele diz: fora da caridade não há salvação. Eu preciso sair de dentro de mim para auxiliar a humanidade. Né? Então, eles dizem no capítulo da paciência, né? A caridade da esmola aos pobres é a mais fácil de todas. Existe uma mais penosa, consequentemente, muito mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para ser instrumento da nossa dor e provocar a nossa paciência. Certo? Então, eu preciso ter esse entendimento. E ele encerra dizendo o seguinte: o valor máximo das qualidades do coração expressos na ação de bondade para com o próximo. Então, quanto mais racional eu for, sabendo alimentar equilibradamente a minha emoção, mais fácil eu vou lidar com as dificuldades que são minhas nessa vida. Pessoal, eu gostaria de agradecer bastante a oportunidade que tivemos juntos nesse momento, avisando a vocês que algumas músicas que tocou ali no início é de um compositor da minha terra chamado Nando Cordel. Ele é espírita, então já fez congressos espíritas. Então, quem quiser pesquisar lá, bota lá Nando Cordel, músicas espíritas. Então, tem várias músicas dele lá que faz a gente refletir e alimentar a nossa alma pelas músicas. Ok? Então, mais uma vez, agradeço ao Jones também pelo convite, sempre à disposição. E para encerrar, vamos fazer mais uma vez a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e nos livrai de todos os males. Que assim seja. Pessoal, uma boa noite a todos, aos amigos internautas e aos membros do Centro Espírita Allan Kardec de Tubarão, que espero logo a gente poder se abraçar novamente no encontro presencial. Um abraço a todos.